Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre essa que é uma das maiores e mais famosas franquias de horror do cinema, que é a franquia Halloween, né? As aventuras de Laurie Strode e Michael Myers, né? Franquia essa que ainda continua relevante, né? Ao contrário de muitas franquias aí do slasher que foram perdendo o gás. Halloween ainda tem filmes recentes, né? A própria trilogia do David Gordon Green, que teve uma certa relevância. Então dá pra dizer que Halloween ainda tem importância no mundo do terror. Porém, muito mais simples do que perseguir pobres babás na noite de Halloween é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. E vamos lá, você deve estar vendo minha tela aqui já com os filmes que eu vou citar nesse vídeo. Essa franquia que ao todo já tem 13 filmes, bastante coisa que foi lançada e tem muita coisa ruim também, conforme a gente vai falar aqui, né? Acho que é uma das maiores franquias em relação à popularidade, visibilidade, mas não sei se as melhores, tá? Acho que a média inclusive é até meio baixa de qualidade. E não tem muita regra aqui, você deve estar vendo as casinhas, tem de 1 a 10, ou seja, o 10 é o melhor filme da franquia e o 1 é o pior. A única regra que eu tenho que seguir aqui é que eu tenho que preencher todas as casinhas com pelo menos um filme, e na 1 e na 10 só pode ter um, nas outras eu posso colocar mais de um filme, mas da 1 a 10 é só um, né? Ou seja, o melhor e o pior filme da franquia. Vamos começar aqui um Halloween de 78, né? A Noite do Terror, que sem mais surpresas já é o melhor da franquia, tá? Já começou com o melhor. Eu tinha um pouco de receio dessa ser uma opinião enviesada, sabe? Aquelas verdades absolutas que ninguém questiona. Ah, com certeza é o melhor de todos. Então eu fui rever, já tinha visto algumas vezes. Realmente tem um nível de qualidade acima dos outros filmes, né? A direção do John Carpenter tá melhor aqui, né? Aquele clima de tensão que o filme cria, né? Ele é até inclusive um filme mais cadenciado, alguns podem reclamar disso, mas eu acho interessante, que é o charme dele, porque eu tenho o negócio do shape, da forma que vai seguindo, né? Aquele stalker, que a gente não sabe exatamente o que é, inclusive demora pra ele começar a agir efetivamente, mas essa construção de suspense, e acho bem legal. E por mais que seja um filme de baixo orçamento, ele não tem cara de filme de baixo orçamento necessariamente, talvez por causa da simplicidade dele, inclusive várias cenas são mais off-screen, de morte, não um filme de sangue, digamos assim. Eu acho que o filme se beneficia desse recurso, pra mim é o melhor da franquia. Na sequência vamos de Halloween 2, que eu confesso que esqueci qual que é o subtítulo dele, que é a sequência direta do primeiro filme, né, que a gente vê os eventos posteriores diretamente da história do primeiro, né. No final do primeiro a gente vê que o Michael Myers meio que caiu num jardim ali, quando for olhar o corpo não tava mais lá, ele tinha sumido, e a Laurie Strode estava ferida e foi pro hospital, e a gente acompanha essa trajetória dela agora no hospital, né, ele vai atrás dela novamente tentar tocar o terror. E assim, esse filme, ele é bem simples, né? O primeiro também já é simples, mas talvez seja mais simples ainda, que é mais uma perseguição dentro do hospital, né, da Laurie Strode ali. Como um slasher simples, assim, divertido, eu acho que ele até funciona, tá? Dá pra se divertir, não é um filme que ofende ninguém, mas de certa forma eu acho até um pouco cansativo esse filme, devo confessar, assim, porque ele meio que se repete, né? O primeiro tem o fator novidade, daquele lado da perseguição, da gente não ver, saber o que tá acontecendo, descobrir. Aqui a gente já sabe que é o Michael Myers, tal, então fica um pouco repetitivo. Tem algumas presepadas no filme, mas em geral eu acho que é um filme que até que se salva, né? Meio que passa de ano assim. Uma coisa que eu não gosto muito é que ele traz essa herança familiar, né? Da Laurie Strode ser irmã do Michael Myers. Eu gostava dessa aleatoriedade do primeiro filme, né, que é apenas o mal encarnado, né, que realmente foram escolhidos, estavam na hora errada, no lugar errado. Mas enfim, desconsiderando tudo isso, eu acho que é um filme legal ainda. Minha dúvida é onde eu coloco aqui, tá? Eu acho que fica no quadrante mais positivo, né, dos 5 pra cima, mas eu não sei, olhando rápido, pensando aqui, eu acho que tem claramente dois filmes que eu acho superiores a esse. Talvez 3, mas por enquanto 2. Eu vou colocar acho que no 7 aqui, deixar esse espacinho. Qualquer coisa depois a gente organiza, mas por enquanto fica por aqui. Na sequência vamos de Halloween 3, né? O filme mais diferentão aí da franquia, dá pra dizer assim, que é o único inclusive que não tem o Michael Myers. Aquela ideia dos produtores era trazer uma coisa mais antagônica, né? Eles não iam fazer uma coisa focada no Michael Myers, sinceramente, né? Mas cada filme ia ter uma história diferente. Eu acho a ideia legal, tá? Não acho a ideia ruim, tem filmes que fazem isso, né? Uma coisa mais tipo meio Black Mirror, que é uma coisa mais antagônica. Só que eu não sei se foi uma boa ideia fazer isso no terceiro filme, né? Ainda mais que você tinha dois filmes com personagens já estabelecidos do Michael Myers. O pessoal sentiu falta e o filme não fez muito sucesso de bilheteria nem de popularidade. Mas em geral eu acho que é um filme que tem o seu charme ali, por mais que, assim, olhando friamente, é um filme ruim. Mas eu acho interessante, eu acho divertido assistir esse filme, porque você quer saber onde ele vai chegar. É uma história diferente de uma empresa que quer hipnotizar as pessoas através de uma música que toca no filme inteiro, inclusive. É bem tosco o filme, mas dá pra se divertir, tá? Tem bem cara de filme datado. Inclusive o protagonista é meio curioso, que ele é um cara totalmente politicamente incorreto, faz coisas bem questionáveis. Mas, como eu falei, acho que dá pra se divertir. Eu vou colocar na meiuca aqui, talvez um 5. Acho que é isso. Eu não sei, é que a média é bem ruim da franquia, devo confessar. Esse filme tá no meio, já é um filme ruim, né? Mas pelo menos é um filme ruim divertido, aqueles ruim que é bom. Acho que é bem o caso do Halloween 3. E na sequência tivemos Halloween 4, né? O retorno de Michael Myers. Como eu falei, não fez tanto sucesso sem ele. Decidiram retornar com o Michael Myers num filme bem genérico, inclusive, que foi feito até inclusive meio às
pressas, né? E se você notar esse filme no detalhe, você vai ver vários probleminhas de produção. É meio porca a produção, dá pra dizer isso. Até no Michael Myers, por exemplo, tem várias versões dele, várias skins no próprio filme, né? Tem uma versão com cabelo mais loiro, do cabelo mais branco. É meio estranho isso, né? Você vai pegar vários detalhes se você olhar de uma forma mais rígida. Eu não acho o filme ofensivo necessariamente, apesar de ser bem ruim. Eu prefiro muito mais ver o terceiro do que o quarto, porque o quarto ele recria coisas dos anteriores, só que de forma pior. Acho que tudo é menos inspirado aqui. Tem um lado legal de trazer a Jamie Lloyd, né, que supostamente é a filha ali da Laurie Strode, que a Jamie Lee Curtis não quis voltar pro filme, então ela meio que morreu fora de cena, né? Parece que ela sofreu um acidente na história ali, e a gente vai acompanhar a filha dela. Acho que até isso é até legal, inclusive a conclusão é meio bacana, a gente vê que talvez ela tenha seguido nos passos dele, né, uma herança do mal familiar. Isso até que pode ser legal, apesar de ter sido descartado posteriormente, mas enfim. Esse filme já começa meio estranho, né? Porque o Michael Myers, obviamente, sobreviveu dos eventos do filme anterior. Ele foi meio que se rastejando no esgoto, ele foi cuidado por um morador de rua. Uma coisa bem estranha. Inclusive o final também é bem estranho e bizarro, né? O Dr. Loomis tenta matar o Michael Myers de toda forma, ele não consegue e vai na paulada mesmo. É meio estranho, ele começa com arma, depois termina na paulada. Não faz tanto sentido, tinha que ser ao contrário, né? Inclusive acho que até ele tem um derrame ou um infarto de tanto fazer força, uma coisa bem tosca. Pensando em tudo isso, eu acho que eu coloco atrás do terceiro, mas não tão atrás, talvez na nota 4 aqui. Acho que é isso, o filme 4 fica na nota 4. E agora a coisa vai piorando, tá? Acho que é uma escadinha negativa do 4 até o 6, porque o 5 consegue ser sim pior do que o quarto, tá? E aqui a gente tem novamente a Jamie Lloyd, seguindo a história, novamente uma história direta, uma sequência. Só que eles ignoram totalmente aquela premissa que podia ter sido legal, né? Daquela herança familiar que eu comentei. E ela fica meio de escanteio aqui, né? Fica num reformatório, uma coisa do tipo assim, mas não é muito bem aproveitado. A gente acompanha aqui o Loomis, né? O Dr. Loomis tá cada vez mais insano nesses filmes aqui. Ele não acredita muito bem que ela tá legal, ela começa a usar ela como isca pra atrair o Michael Myers e tudo mais. É uma coisa bem estranha nesse filme, tá? Em geral é um filme ruim, tá? Ele tenta forçar um negócio de uma humanização, de certa forma, assim, do Michael Myers. Inclusive tem uma cena que é bem ruim, que ele vai matar a Jamie Lloyd e ela fala tio, e ele meio que começa a chorar. Assim, é uma coisa meio Marta do Batman vs Superman, é bem tosco. Inclusive até o Dr. Loomis, que todos os filmes queria meter bala no Michael Myers, que não tinha salvação, aqui ele tá com um pouco mais compadecido. Ele, acho que tem salvação, assim, é meio estranho o tom do filme, tá? Enfim, é um filme ruim, eu acho que é inferior ao quarto, eu vou colocar na nota 3 aqui. Eu acho que ainda não briga pros piores, que eu acho que tem um ou dois aqui, com certeza vai brigar com os piores. O que eu colocar como 2 são os que vão brigar pra ser o pior de todos. Eu acho que o quinto filme não briga, mas já deixo bem claro que é um filme bem ruim. E nada que é tão ruim que não possa piorar, exatamente o que acontece aqui na franquia Halloween, com o 6º capítulo, né, que é a maldição de Michael Myers. Sim, esse filme é bem ruim, como eu comentei, já briga entre os piores, pra mim ficar na nota 2 aqui. Primeiramente que ele é um filme bem confuso, tá, inclusive tem várias versões do filme que destoam entre elas, mas mesmo que qualquer versão que você pegue, ele não vai conversar, o roteiro parece que foi escrito por trocentas pessoas que não estavam se conversando, algo mais ou menos do tipo. Aqui a gente vê que novamente uma sequência direta do anterior, que no final do quinto filme, o Michael Myers foi preso, mas ele foi salvo por uma figura estranha, né? Um cara encapuzado ali, com um chapéu. E a gente vai descobrir um pouco mais de quem é essa galera. Então, a gente é apresentado por uma seita de Halloween, uma coisa meio estranha, que são os escolhidos ali, que querem tocar o terror no mundo. Não fica muito bem claro isso. E aqui a gente acompanha novamente a Jamie Lloyd, só que aqui ela já tá adulta e tá grávida, né? E também não fica tão bem explicado de quem é o pai dessa criança. Algumas versões parece que é o Michael Myers, outras parece que é uma coisa meio bebê de Rosemary. Enfim, não sei exatamente, mas também não importa, porque o filme é bem ruim. Tem inclusive até o Paul Rudd desenvolveu nessa, né? Vários atores famosos, se você buscar na filmografia, eles participaram de alguns filmes de terror meio lado B no começo de carreira. O caso aqui, acho que o Matthew McConaughey também apareceu num Massacre da Serra Elétrica. Enfim, é um filme bem ruim, tá? A versão que eu assisti é uma versão que meio que no final, vou dar um spoilerzinho aqui, que o Dr. Loomis pensa que matou o Michael Myers, mas ele não matou, na verdade ele matou aquele senhor que aparece, que também é o whatever, que ninguém se importa, e na verdade o Michael Myers fugiu, e ele meio que pega a maldição, uma espécie de tatuagem ali, dá um grito bem, uma cena bem tosca, inclusive. Pra mim é um dos piores filmes da franquia, vou colocar no 2 aqui, daqui a pouco a gente briga, mas acho que tá entre os piores sim, com certeza. E depois de tanto filme ruim, eles decidiram, vamos dar uma pausinha, vamos deixar o Michael Myers descansando. Isso aconteceu inclusive com várias franquias do slasher, quando chegou mais no final dos anos 80, começo dos anos 90, estavam todas respirando por aparelho, né? Você vê esse padrão, esses filmes 7, 8, 9, essas sequências estavam bem desgastadas do slasher, e muitas deram uma pausa, algumas nem voltaram, inclusive. Mas Halloween retornou, né, com H20 anos depois, né, 20 anos depois, o filme de 98, que olha, finalmente um filme mais decente de Halloween, né? Já coloco aqui na categoria, acho que eu coloco no 8, apesar que na minha cabeça esse filme era um pouquinho melhor,
tá? Não tô dizendo que ele é ruim necessariamente, ele é um filme divertido, mas principalmente do meio pro final ele é bem legal, tá? Que mostra finalmente a Laurie Strode no embate ali com o Michael Myers, com boas cenas e tal. Mas o início dele acho que é um pouco arrastado, mostra muito aquela relação familiar, que eu acho meio chata, tanto a Laurie Strode com o namorado dela, com o filho dela, acho uma coisa meio chatona, assim, meio desinteressante. Apesar que esse filme tem um tom que eu acho legal, que ele tem mais humor, né? Eu já tinha dado risada em outros filmes do Halloween, mas não era um humor, acho que involuntário. Aqui é um humor consciente, tá? Puxou muito de Pânico, você percebe que tem bastante influência do Pânico aqui. Tendo em vista a média da franquia, pra mim esse filme é ouro, tá? Eu acho que ele é muito bom perto dos outros filmes, eu coloco no 8 aqui, acho que tá de bom tamanho sim. E alguns aninhos depois a gente teve o lançamento de Halloween Ressurreição, né? Que é a sequência do anterior do H20. Aqui a gente tem novamente a Laurie Strode, só que a Jamie Lee Curtis não queria voltar pro papel, né? Ela falou, chega, né? E ela acabou falando, eu volto, mas deixa que eu tenho que morrer no começo. Eu morro no começo do filme. E é exatamente isso que acontece, né? A Laurie Strode acaba morrendo numa cena bem tosca, porque eles têm uma justificativa pra esse filme existir, que é muito difícil de comprar, né? Porque o anterior H20 ele termina bem, né? Termina com a Laurie Strode realmente decapitando o Michael, mas a gente percebe aqui, na verdade, ela decapitou outro cara, né? Nada a ver, não tinha como isso acontecer, mas enfim, precisava de uma desculpa, de um pretexto pra esse filme existir. Mas se esse fosse só o problema, tava bom, tá? Mas tem muito mais coisa errada nesse filme, ele é bem toscão. A ideia até que podia ser interessante, que é um reality show que vai ser passado na casa do Michael Myers, um monte de jovem besta vai lá, e assim, o Michael Myers não gosta da ideia, vai lá matar geral. Só que é muito difícil comprar essa ideia, tá? Porque tem um monte de câmera, ninguém vê um cara de 2 metros com um facão, né? Bizarro. E depois que vem, ninguém faz nada. Tem umas cenas que até que são engraçadas, mas acho que é mais engraçada por ser tosco. Por exemplo, uma cena que o produtor se veste de Michael Myers e encontra o próprio Michael Myers, começa a dar um esporro nele, não entendo exatamente porquê. Enfim, é um filme ruim, tá? Minha dúvida é o quão ruim ele é. Porque ele é engraçado de assistir, né? Pelo menos, sei lá. Eu acho que é inferior ao terceiro, eu gosto mais do terceiro, que é mais original, um pouco mais sério assim. Pra mim tá entre 3 e 4 aqui, acho que eu vou colocar no 3, porque é um filme ruim, né? É um filme bem ruimzinho, eu vou colocar no 3 aqui, perto do 5. Eu acho que o sexto ainda consegue ser um pouco pior, mas eu coloco no 3. Acho que é um filme ruim também. E agora um dos filmes mais polêmicos da franquia Halloween, que é o Halloween do Rob Zombie, né? Porque ele é bem divisível, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Assim, eu acho que tem coisas positivas nesse filme, coisas que eu gosto. Eu gosto dessa ideia de trazer a origem, né? Porque a gente não tinha visto até então, a gente via sempre o Michael Myers naquela cena inicial, menor, depois só via ele adulto. E aqui a gente vê ele crescendo um pouco assim, né? Que inclusive é uma crítica que eu tenho, que podiam fazer um pouquinho mais disso. Os momentos que tem esses diálogos com o Loomis é legal, tá? Dele crescendo, a criança virando aquele ser recluso. Eu acho isso legal, poderia ter sido mais bem explorado, tá? E depois vira um filme meio genérico assim de Halloween, que tenta recriar bastante coisa dos filmes iniciais, mas acaba fazendo tudo isso de forma pior. Mas pelo menos o Michael Myers aqui é assustador, tá? Não dá pra negar. Ele é gigantesco, grandão, assim. Acho que tem boas cenas, é mais violento do que vários outros, né? A assinatura do Rob Zombie aqui. E aí, eu acho que esse 6 tá chamando ele, tá? Eu acho que... Minha dúvida é se ele é melhor ou pior que o segundo. Eu não sei, pra mim é meio pau a pau, tá? Assim, dentro das suas valências, são filmes diferentes, mas eu acho que tem umas certas semelhanças de qualidade. Eu colocaria até junto, assim. Eu coloco junto ou coloco separado? Eu vou colocar no 6 ou 7. O que você acha? Quem que é melhor? O Halloween de Rob Zombie ou o Halloween 2? Eu acho que eu vou colocar aqui no 6, tá? Tá chamando aqui, mas por isso ao contrário também que não fazia tanta diferença assim. E depois de poucos aninhos teve a sequência do filme do Rob Zombie, que eu não posso dizer a mesma coisa que é divisível, porque eu acho que ninguém gosta desse filme. Não lembro, se você gosta, comente aí. É um filme que é bem prepotente, ele tenta trazer uma visão mais simbólica do Michael Myers, uma coisa com um cavalo branco que ele enxergava a mãe. Inclusive ele já começa com um disclaimer falando, né, sobre a relação do cavalo branco, o negócio aqui, uma coisa meio furadinha, assim, meio prepotente, né, que vai ser mais inteligente do que realmente é. É um filme ultra violento também, bastante violento. Se tem uma coisinha que eu gosto um pouco nesse filme, é que os primeiros 15 minutos ele dá a entender que ele vai ser bem parecido com o Halloween 2, né, o antigo, né, inclusive mostra lá o Strode no hospital, sendo perseguida. Só que depois você percebe que ela tava sonhando, aí a coisa vai pra uma visão mais do Rob Zombie, que não é tão legal assim, né, mas pelo menos essa surpresa me pegou, assim, eu falei, caramba, interessante, vamos ver o que ele vai fazer, só que é bem ruim, tá? Eu não sei onde eu coloco, tá na categoria dos ruins, tá do 4 pra baixo ali. Minha dúvida é se ele é no nível do Halloween Ressurreição e do 5, ou se ele tá no nível do 6 ali. O que vocês acham? Eu acho que o 4 ainda consegue ser um pouco mais inspirado, porque tem o negócio da Jamie Lloyd. Eu coloco abaixo do 4. Eu vou colocar na categoria do 5 aqui. Só que eu acho que eu vou descer algum. Talvez o Resurrection eu coloco no nível aqui do 6, que é bem furado, bem zoado, bem vergonha alheia. E coloco o Halloween 2 do Rob Zombie aqui na nota 3.
Acho que tá de bom tamanho. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de ranquear esses filmes muito ruins, porque meio que não faz tanta diferença. É tudo filme ruim, sabe? Talvez um seja um pouco pior que outro por alguns motivos, mas é muito do gosto pessoal. Eu acho que tudo aqui é meio ruinzinho, tá? Do 4 pra baixo são filmes bem ruins. E novamente tivemos um descanso aqui, né? Depois, ainda bem que não teve o terceiro filme do Rob Zombie, porque do jeito que a coisa tava indo ia ser uma desgraça, né? E a gente teve um breakzinho na franquia e voltamos com o Halloween de 2018, né? Que inclusive o nome é só o Halloween, a visão da trilogia do David Gordon Green. Inclusive eu acho que esse filme não era pra ser uma trilogia, talvez. Depois que acho que foi um sucesso e emendaram. Dá pra perceber um pouco isso na qualidade. Pô, esse filme é bem legal. Eu acho que a nota 9 tá chamando ele aqui. Eu acho que é o segundo melhor da franquia. Eu fui rever esse filme pra ver se ele era realmente interessante. E realmente ele é legal, tá? Ele tem uma visão de trazer a Laurie Strode mais velha, né? Inclusive acho que é 40 anos depois. Esse filme de 78. Eu não lembro se na história é realmente 40 anos depois ou não. Mas ele traz, né, o Michael Myers, como ele tá agora. Ele continua ameaçador mesmo sendo um cara mais velho. Tem coisas legais nesse filme, né? Um grupo de jornalistas que quer investigar ele. Por mais que não vai pra muito longe, eles acabam indo pra vala. Mas é interessante ver isso, a gente fica curioso. E a própria Laurie Strode tá legal aqui, né? Esse lado mostra o psicológico dela, como que ela ficou abalada devido aos acontecimentos. Outro ponto que eu acho legal é que ele tem uma visão mais contemporânea desses fatos, né? Tem um diálogo que eu acho bem legal, que mostra, assim, o cara falando sobre o Michael Myers. Nossa, precisa de tanto, né? Ah, é um cara que se mascarou e matou 4 pessoas. Tá, eu sei que é uma fatalidade, eu sei que é ruim, mas o cara tá preso, já tá resolvido, não tem que ficar colocar tanto foco nisso. E se eu pensar num ponto de vista mais global, realmente é um caso de homicídio que foi resolvido, em tese, né? Mas é lógico, na perspectiva do filme, né, naquele terror que a gente vê, é muito mais aterrorizante. Infelizmente é uma coisa meio que corriqueira, né, ver esses homicídios. Eu acho realmente um filme muito bom, pra mim é o segundo melhor da franquia. E o segundo filme da trilogia do David Gordon Green foi Halloween Kills, né? Um filme que eu tinha assistido já no passado, mas eu fiz questão de reassistir, porque tinha uma opinião que eu sempre ouvia dele, que esse filme não tinha nada, era um filme vazio, não era ruim, mas não tinha nada, só tinha morte, só tinha kills. E eu falei, será que é isso mesmo? Porque essa descrição pro filme de slasher não é tão ruim, né? Porque slasher é simples, entre aspas, né? São um mascarado que vai correr atrás das pessoas e as vítimas. Mas realmente eu entendi um pouco mais, né, prestando atenção nesse filme. O problema dele não é só ter morte, não tem muita coisa. O problema é que ele não vai a lugar nenhum. Ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Não tem uma catarse, não tem algo que acontece, assim. É realmente muito linear em relação a isso. É um filme meio chato de assistir, por mais que talvez não tenha um problema tão grave técnico, algo do tipo, assim, nem necessariamente um furo de roteiro, porque quase não tem roteiro, né, basicamente é isso. Eu acho o filme meio chatão, mas é difícil colocar numa categoria muito ruim, porque eu não acho ele péssimo, só acho um filme meio picolé de chuchu, que não agrega nada, né. Tem um negócio que eu acho meio ruimzinho nesse filme, que ele tenta trazer uma relação, que todo personagem aqui tem uma relação com o Michael Myers de alguma forma. Foi a criança que estava sendo cuidada, o cara que trombou com o Michael Myers na infância. Eu acho isso meio tosco, essa necessidade de colocar esse vínculo aí. Mas em geral eu acho que é um filme meio blasezão, assim. Talvez eu coloque um meio aqui. Eu sei que ele é bem diferente do 3, né? Que o 3 tenta fazer alguma coisa realmente diferente, mas seja ruim. E aqui ele não tenta fazer nada e também não é ruim, assim. Só não tem nada demais. Acho que eu vou colocar junto por motivos diferentes, mas os dois ficam na meiuca aqui. E pra fechar, a gente tem Halloween Ends, né? O filme que fecha a última trilogia de Halloween. E, cara, esse filme é complexo, né? Porque você vê essa capa, que eu acho bem legal a capa, inclusive, você fala, nossa, agora o grande embate, né, entre a Laurie Strode e o Michael Myers. Só que não, porque o filme coloca isso de escanteio. Inclusive, eles pouco aparecem, meio que a Laurie Strode já ignora. É estranho até pensar que esse filme foi feito pela mesma pessoa, porque ele ignora meio que os fatos dos outros filmes, né? A Laurie Strode tava toda revoltada, e aqui ela tá vivendo a vida dela. Eu acho muito estranho, cara. Parece que foi outra pessoa que fez, é meio difícil de entender. E o filme é meio decepcionante, acho que essa é a palavra, porque a gente pensa no embate, por mais que o Kills não seja aquela coisa de pessoa, de repente é um filme da meiuca, que tá ali só pra completar, mas o terceiro que vai ser o legal. Mas não foi o caso, né? Eu acho que é o pior aqui da trilogia. Eu achei ele bem decepcionante. Ele tenta partir pra um lado que é um pouco diferente, tem outro protagonista, mas ele é meio sem sal. Um casalzinho ali que ficou apaixonado meio instantaneamente. Não sei, cara. Tem coisas bizarras, por exemplo, ele meio que encontra o Michael Myers e ele meio que transfere o mal pra ele sem explicação nenhuma. Sei lá, eu acho bem toscão. Tem uma intenção ali, eu entendo, mas acho que foi bem mal. Eu acho que é pior do que esse do Halloween Kills, que nem eu comentei. Fica do 5 pra baixo. Minha dúvida, onde fica aqui? Será que eu coloco junto com o 4 aqui? Não sei, talvez, né? E qual que é pior, que vocês acham? O Halloween Ends ou esses dois aqui? Eu não acho que não briga pro pior de todos. Eu acho que o pior pra mim fica entre o Resurrection e o 6. Mas eu não sei, talvez fique aqui no 4, vai. Vou ser meio bonzinho com ele, assim, não sei. Será que o do Rob Zombie não é melhor que esse? Acho que os dois são meio prepotentes na ideia, né? Acho que não é prepotente, ele foi ousado, mas ousou mal.
Acho que eu vou deixar assim, tá? Por mais que me incomoda um pouco, acho que o Halloween Ends talvez tinha que estar um pouquinho mais abaixo, mas eu não sei o que fazer. Não tem nenhum filme que dá pra trocar aqui, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? E agora vamos decidir qual que é o pior filme da franquia Halloween. Ficou entre Halloween Ressurreição e Halloween 6, né? A Maldição de Michael Myers. Mas eu acho que eu vou colocar Halloween 6, tá? Eu acho, além de ser ruim, ele é bem estranho de entender, né? O Resurrection você consegue rir, pelo menos, porque ele é um filme ridículo, né? Aqueles filmes que tem filmes que são ruins, mas são bons, tipo o 3, que é ruim, mas é bom. Esse é ruim, mas é ruim mesmo. Mas talvez você consiga dar risada em algumas cenas, por exemplo, o cara lutando Kung Fu com o Michael Myers, tem alguma ceninha ou outra assim. Já o sexto não tem nada, tá? É um filme totalmente confuso, furado, tosco, não dá pra se divertir, e ele é cansativo também, né? Ele se enrola no próprio roteiro, Paul Rudd perdidaço ali na trama, acho que tem muita coisa ruim. Pra mim, é o pior filme da franquia Halloween 6. Mas é isso, pessoal, essa foi uma visão a respeito dos filmes da franquia Halloween. Nem vou olhar muito, senão vou querer mudar alguma coisa, é difícil, que eu falei, fazer esse ranking aqui. Comente aqui qual que é o seu ranking da franquia, pra você, quais são os piores e os melhores filmes de Halloween. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, se você gostou, curta, compartilha aí com pessoas que gostem de cinema, gostem de filmes de terror, principalmente gostem da franquia Halloween. Pedido rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo aqui do canal. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!